A paz do Senhor, amados, glória a Deus, é manto, é fogo, é glória. Novo visual, gostaram? Aleluia. Vamos convidar aqui o pessoal, aleluia. Vamos convidar aqui e fazendo, jus à palavra de Deus. Hoje voltamos com a live, um pouquinho só atrasados por imprevistos, mas acontece, vamos continuar aqui para que vocês possam desfrutar da palavra de Deus, do Altíssimo, convidando aqui, oficial, sempre, Como vocês passaram o final de ano, creio que bem, iniciaram bem com as vitórias. Olha, novo ano, novas metas a ser batidas na área espiritual, e material também. Então, amados, estamos aqui para falar sobre mais um vídeo, que é a imputação do pecado. Eita, e agora? Foi imputado. Quer dizer o quê? Que ele foi imputado. Vou fazer um vídeo extra essa semana, porque surgiram novas dúvidas, sobre a questão do pecado. Tem sempre alguém que quer reescrever a Bíblia, Então, a gente não para de tentar dar uma luz à luz da palavra, que não é para, de maneira nenhuma, causar uma rivalidade com ninguém, mas tem pessoas que são sinceras, mas ensinam errado, Então, a gente chega para dar uma claridade. Apesar que nós não somos os únicos, a saber da verdade, mas aqui no grupo chamado Pregadores do Evangelho Genuíno, temos essa missão apologética, e doutrinária. Então, podemos usar citações de pessoas antigas e tudo mais. Mas a última palavra sempre será a Bíblia, Então, amados, Érica Lima, paz, pastora, tem uma dúvida? Começou? Pode perguntar, já estamos aqui, tem um tempinho antes de começar. Elisandra, paz do Senhor, amém? Tá triste? Quem é que tá triste aí? Pode mandar dúvidas aí e não fiquem tristes, porque Jesus é a solução. Érica, pode falar dúvida, pode pronunciar a sua dúvida que nós vamos tirar aqui. Hoje a imputação do pecado, do verbo latim imputare, Então, perceba uma coisa, que quando nós vamos entrar na área da apologética, mesmo sendo doutrina do pecado, mas de certa forma é apologética, porque você vai defender a fé verdadeira, Então, nós devemos fazer, tá cortando? Aqui está perfeito, Elisandra. Viu, irmã? Está perfeito aqui. Mas tente reiniciar, Sobre a carta de Hebreus, Érica, o que tem? Quem escreveu as cartas aos Hebreus, há uma divergência. A maioria bota anônimo quando é para dar a última palavra, porque ninguém chega a um consenso. Mas, devido à escrita ser bem aprimorada, acredita que foi Apolo, Lucas, mas que Paulo, que na verdade quem escreveu foi Paulo. E esses dois reescreveram, ou seja, um deles dois reescreveu a carta, tudo indica pelos traços finais, principalmente, pode olhar lá no final da carta dos Hebreus, que você vai ver a mesma citação a Timóteo, meu filho amado. Então, quem falava isso era Paulo. Então, a minha visão teológica, eu digo que é Paulo reescrito por Lucas, Então, o sinal está ruim. Aqui está bom. Agora, não sei, deve ser a internet que está dando esse probleminha. Mas olha só, foi Paulo reescrito ou por Lucas ou por Apolo, que aí ninguém vai chegar a consenso. Mas a minha posição é essa. Reescrito por Lucas, porque Lucas andava lado a lado com Paulo. Tá bom? Então, dúvida tirada?
Glória a Deus. Vamos agora para a imputação do pecado, né? Temos algumas dúvidas com relação a isso, e existem pessoas que estão dizendo aí que não tem como tem gente que diz que não tem pecado, tem gente que diz que o pecado manchou de um jeito que mesmo depois de Jesus salvar, continua sujo. Então vocês estão vendo que essas aí, nem que não tem pecado, tá errado, né? E também que continua sujo também tá errado, não é? Então, o conceito é o seguinte, isso daqui já é um conceito, né? Não é uma opinião, mera opinião não, isso é um conceito, certo? Imputar vem do latim imputare, pôr na conta de alguém, certo? No hebraico, as palavras envolvidas são son e sen. Atribuir vicariamente, significa isso, certo? No grego tem logidizomai. Logidizomai, prestar conta ou lançar algo na conta de alguém, certo? Então, teologicamente, a palavra imputar atribui alguma coisa a uma pessoa. O conceito aplica-se à doutrina do pecado original, certo? Negada por uma herege chamada plágio, certo? A justificação pela fé e no sentido original, que o pecado não era imputado aos homens antes da cruz de Cristo. Não era, certo? Então, o conceito aplica-se essa doutrina ao pecado original, à justificação pela fé, no sentido original, que o pecado não era imputado antes da cruz de Cristo, certo? Por você entender que o nome Jesus é Jesus, certo? A natureza da imputação deve ser vista na palavra do apóstolo a Filemão a respeito de Onésimo. Você veja que Filemão era o patrão de Onésimo, Onésimo foge, lá na carta de Filemão, e Paulo acha ele e ele prega para Onésimo e Onésimo se converte. Aí, de nada, Érica. E aí, nós chegamos a um consenso, vamos ver aqui em Filemão, só tem um capítulo, então, versículo 17 e 18, a gente diz assim: assim, pois, se me tens por companheiro, isso Paulo falando a Filemão, uma carta direcionada a ele, né? A paz do Senhor, Conceição Alves, titia do coração, recebe-o como a mim mesmo. Olha só. E se fez algum dano, e se Onésimo fez algum dano, né? No caso, e se fez algum dano, ou te deve alguma coisa, olha o que ele fala. Lança-o na minha conta, ou seja, impute a mim. Ou seja, Paulo está tomando as dores de Onésimo, certo? É o ato de atribuir uma falta, um crime, um pecado ou então um atributo positivo também, ou condição positiva a alguém, segundo Chaplin e Betts. Né? A aplicabilidade vai ser o seguinte: assim como a fé de Abraão lhe foi considerada como justiça, está em Gênesis 15:6, que é o texto que eu coloquei aqui, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Imputou isso por justiça, Deus colocou, atribuiu a Abraão justiça. E Abraão era perfeito? Não é perfeição, é Deus atribuir a ele, Deus declarou ele justo. Entendeu aí? Então, se Deus declara que você é algo, você é. É bem simples assim. Você é. Se Deus declarou que você é pecador, você é pecador. Se Deus declara que você é santo, você é santo. Se Deus declara que você é justo, você é justo. Ele imputa a você. Então, porque Deus nunca erra. Então, se Deus está vendo que você é aquilo, e não discuta. Se for positivo, você glorifica o nome do Senhor, porque você está no caminho correto. Se for negativo, não vá descontar no profeta. Você simplesmente baixa a cabeça, dobra o joelho e ora. Acabou-se, certo? Então, lá também, assim, a fé do crente lhe é imputada como justiça em Romanos 4:3 e Gálatas 3:6.
né? Então você veja que nós estamos no caminho certo, né? Deus não imputa o pecado ao indivíduo se ele se arrepende. E aqui está um perigo, porque certos irmãos que não têm um conhecimento e às vezes no ardor da ira, ele condena alguém que já se arrependeu. Vocês já passaram por isso daí? Você peca, erra, se arrepende e a pessoa chega para você e diz: mas quem era você? Era. Então, você já se arrependeu. Então, Deus não imputa pecado a uma pessoa que já se arrependeu. Se ele se arrepende, mas antes perdoa o seu pecado e o considera justo por causa de Cristo. Funciona mais ou menos assim. O sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício substitutivo. Ele não é um sacrifício à toa, né? Então, ele tomou o seu lugar na cruz. Através de quem? Através de quem veio o pecado? Adão e Eva, certo? O tronco da humanidade era Adão, então passou o pecado a todos os homens. Aí Jesus vai lá e se sacrifica a si próprio, em holocausto perfeito, e ele faz isso daí, justamente chegando para eles e dizendo: eu estou substituindo vocês, a humanidade inteira. Então, o pecado não era só de você, era da humanidade inteira. Era do ladrão, do estuprador, de todos sobre Jesus. Para quê? Para que ele desse a chance agora de você, como o estuprador, como o assassino, ter a chance, se quiser, de se arrepender. Vocês estão entendendo agora? Antigamente não era possível. Era pecador e acabou-se. Morria, servia a Deus, mesmo sem a salvação, era seio de Abraão. Ficava guardado. Porque Deus já tinha esse plano, não é plano B. Não existe plano B com Deus. Deus teve sempre esse plano. Mas a besteira que Deus sabia que ia fazer, Deus sabia que o homem ia fazer, se ele impedisse, seria mecânico. Então o homem não seria livre, não teria livre-arbítrio. Mas Deus não impede e deixa, permite. Permitir não quer dizer que Deus concorde. Quer dizer somente que ele permitiu acontecer. Se você pedir a opinião de Deus sobre assassinato, ele vai dizer: sou contra. Mas por que acontece? Porque ele permite. Mas a culpa é de quem? É de Deus por permitir? Não. É de quem efetuou. Tá certo? Romanos 4, 7, 2 Coríntios 5, 19. Depois vocês vêm, confere as passagens. Tudo isso se alicerça sobre a nossa participação na missão salvadora e santificadora de Cristo, bem como a nossa total identificação com Ele. Agora veja bem, Deus, ele não vai chegar para você e forçar você a confessar Ele. Deus não vai fazer isso. Mas Deus vai chegar e convidar você a chegar e dizer: você quer a salvação? Você quer ser salvo? Você quer confessar a minha pessoa? Tem uns critériozinhos, né? Depois em outro vídeo eu falo. Para ser crente não é de qualquer jeito. Eu confessei uma vez, fiz só uma oração, eu sou salvo. Não. Não é assim. Mas a igreja católica não é desse jeito? Não sei se eles estão sabendo da palavra, se sabem e não estão explicando, é outra coisa. Mas que aqui, na Bíblia, a gente vive pela palavra, né? E o maior questionamento dele é porque a gente segue a Bíblia e não as tradições. Mas nós seguimos tradições, apenas não colocamos a igreja acima da Bíblia, que eles fazem isso, e nós não colocamos as tradições acima do mandamento. Entendeu aí?
tradição que tem lá no Salmo 128. Salmo 128 diz que é para você comer com seu filho na mesa. Ponto. Tradição. É para entender o porquê tem famílias destruídas. Acabou o diálogo. É você na mesa com o celular conversando com seu filho na frente. Então, a maior responsabilidade disso é nossa. Então, mude, siga as tradições que a Bíblia apresenta, não por costumes doutrinários, que eles transformam em doutrina, querem que você faça. Agora, o mais novo é o bigode, só prega se tiver bigode. Então, aqui, eu nem sabia disso, né? Mas eu já não pregava. Eu ficava sentado assistindo o culto como se eu perdesse com isso. Mas, irmão, Deus é fiel. O Adão antigo natural, e agora ele se torna um Adão sobrenatural. E natural também. Então, o que acontece? Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Há passagens de Gálatas 3, 13, afirma que Cristo foi feito maldição por nós. Ele suportou a pena imposta ao pecado humano e a ira de Deus se descarregou contra o pecado no homem. Lutero diz que Deus tratou com Cristo como se fosse o maior dos pecadores. Deus, o Pai, tratou o próprio Filho como se fosse o maior dos pecadores, porque carregou sobre si o peso do pecado mundial, passado, presente e futuro. Vocês estão entendendo isso daí? É bem importante para que vocês entendam. Passado, presente e futuro. Pecado futuro. Também. Os que vocês ainda iriam cometer. Eita, aleluia, né? E Deus, sabendo disso, ele fez isso por nós. Então, preste bem atenção. Cristo levou sobre si o pecado do homem, Deus julgou nele o pecado do homem, da humanidade. A não imputação do pecado. Vejamos os comentários aqui de dois escritores, que diz assim: Deus não imputou o pecado dos homens, enquanto a missão realizada por Cristo não fez deles seres responsáveis. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Os pecados cometidos antes da cruz de Cristo não eram imputados. Ou seja, o julgamento que deveria cair sobre o pecado foi transferido para o futuro em Cristo, em cima dele. Quando todas as almas humanas tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, tomando uma decisão em favor ou contra suas exigências, os juízos preliminares foram suspensos. O próprio Hades é apenas um juízo preliminar, vamos dizer assim, uma antessala do inferno, é o Hades. Né? É inferno, mas uma antessala é preliminar. O juízo definitivo ocorrerá na Geena. Vocês estão entendendo? O lago que arde com fogo e enxofre. Ou o lago de fogo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Então, veja bem. Os do passado foi transferido para o juízo sobre Cristo. Aí, Jesus fala uma frase muito interessante. Os fariseus disseram: nós somos filhos de Abraão, nós não temos pecado. Então, o que ele diz? Se vocês não soubessem quem eu sou, vocês não estariam, não tivessem escutado esta verdade da minha boca, vocês não teriam pecado. Mas visto que vocês sabem da verdade e não aceitam, o pecado permanece. O pecado permaneceu neles. Você veja que o holocausto
que Hitler, na época, cometeu contra Israel, o pecado, aquela coisa sanguinária, tremenda, foi por causa deles. As consequências das próprias palavras deles. Sabe o que eles disseram? Caia o sangue deste homem sobre nós e nossos filhos. Se fosse só eles, irmão, estava até leve. Eles morreriam no pecado, beleza. Mas eles amaldiçoaram as gerações futuras dos filhos de Israel. Até pagar. Até pagar. Aí Deus disse, quitou aqui com esse sacrifício. Então, veja bem, quando você não aceita o sacrifício que Cristo fez, a pena cai sobre você de todos os seus pecados. Você não cometeu uma, plantei agora, vai. Não. É como se Deus removesse aquela semente na hora que você disse, peço perdão, Senhor, me arrependo no pó e na cinza, eu não quero fazer mais, mas me ajuda e me socorre. Esse daí é a atitude correta. E aí Deus pega aquela semente do pecado e transforma ela em perdão. Aí você não colhe o pecado. E sim as consequências, se caso teve um escândalo, né? Aí é seu. Mas a penalidade na vida eterna, não, certo? Então, amados, tem algumas interpretações sobre a imputação, né? A pelagiana, que é uma heresia, ela afirma que o pecado de Adão afetou apenas a ele. Então, ele é contra batismo nas águas, ele é contra o pelágio, né? Ele é contra você pedir perdão, não precisa, só afetou Adão. Ninguém está em pecado, isso é perigoso. Deu trabalho à igreja, no sentido de teológico, e os teólogos se levantaram contra. Que toda alma humana é criada por Deus imediatamente e criada inocente, sem pecado, entendeu? Livre de tendências depravadas. Mentira, mentira. A depravação vem quando a pessoa nasceu por desejo, né? Nasceu por desejo, tem que a necessidade de se arrepender daquele desejo mau, né? Os homens podem ser salvos pela lei, bem como pelo evangelho. A Bíblia diz, a lei não justifica ninguém. Quem vai viver pela lei, vive por ela, mas não se justifica por ela. Como é que está certo? Não está certo. Interpretação liberal. Deixa eu falar aqui. Uma teologia nociva, se chama teologia liberal. E que os pregadores deveriam combater. E não qualquer teologia. Tem uma teologia conservadora, como essa minha. Ela é conservadora, assembleiana, que vem da reforma. Ela é conservadora na palavra. Então, o que a palavra diz, verdade. O que a palavra não diz, bote em dúvida, avalie pela Bíblia para ver se é bom. Entendeu? Aí, olha, propõe a evolução do homem, negam a historicidade de Adão, eles não acreditam que Adão é um personagem real. Ela afirma que não há qualquer transmissão de pecado. E tá ruim. Tá ruim, né? Interpretação neo-ortodoxa, ou seja, a ortodoxa é a gente. Neo-ortodoxa, nós somos arminianos, né? Que é o pentecostal, todo pentecostal é arminiano. Neo-ortodoxo, eu estou para ver alguma coisa nova prestar, né? Você veja, neopentecostal, neo-ortodoxo aqui. Alguns teólogos neo-ortodoxos consideram o relato da queda como lenda, mito, que embora aponte para uma verdade espiritual, contudo não se refere a fato histórico. Então, se não é fato histórico, o Gênesis ele tem que ser interpretado como mito? Está errado. Interpretação arminiana, a nossa.
O homem herda a natureza pecaminosa de Adão, mas não é responsável pela queda de Adão. Portanto, não herdarão a culpa como resultado da transgressão de Adão. Os homens estão, por natureza, destituídos da glória de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eles são responsáveis não pela queda de Adão, e sim pela própria. Portanto, não herdarão a culpa de Adão. Olha aí. Não herdarão a culpa de Adão, herdarão a própria. Entendeu? Mas qual é o pecado que é semelhante por natureza? É a desobediência. Pecado básico, certo? Já nasce com a pessoa. Natureza destituído da glória de Deus, né? E sem ajuda divina são totalmente incapazes de obtê-la. Sem a graça de Deus, sem a pregação do evangelho, você não tem a capacidade de se converter. Não tem sozinho ser salvo. Eu me auto-salvar. Não, não existe isso, tá certo? E aqui não diz, mas nas minhas anotações, mas eu vou colocar aqui que a interpretação arminiana da Bíblia, ela é histórica, certo? Então, Gênesis, Adão existiu, Adão é um Adão verdadeiro, Eva também, certo? Até o capítulo 11, ele vai falar a história do início, e do capítulo 12 em diante, se eu não me engano, vai começar a história dos patriarcas. Entendeu? E ali existiu realmente. Então, para eles não existe. Então, a sua é essa. Histórica, certo? A natureza foi herdada de Adão. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados, pelas nossas ações. O homem é responsável, certo? Mas tem a síndrome de Adão e Eva. A síndrome de Adão e Eva, teologicamente falando, é você colocar a culpa nos outros. Fulano errou. Fulano está errado. E você? A Bíblia manda você se examinar a si mesmo, né? Se autoexaminar. Interpretação federalista sustenta que, em virtude de Adão, seu cabeça federal, olha só, o seu pecado e culpa são com justezas imputados direta e imediatamente à sua posteridade. Ela sustenta que cada alma já nasce com uma natureza corrupta, né, que inevitavelmente leva o homem a pecar. Entendeu? Então, interpretação realista. Tem cada nome, viu? Os realistas dizem que o ponto de vista orgânico e vital, todas as pessoas estavam presentes na natureza de Adão quando ele pecou. Não. Né? Nesta perspectiva na geração dos filhos, a natureza corrompida e culpada de Adão é transmitida de geração em geração, e assim todos são herdeiros do pecado. Que são herdeiros do pecado? Sim, são. Mas a culpa de Adão não vai para os descendentes, certo? Considerações finais. Creio que não se pode negar que o pecado de Adão afetou toda a raça humana, fazendo a culpada e digna de condenação, né? De condenação. Romanos 5, do 12 ao 19, do mesmo modo a obra de justiça de Cristo, como segundo Adão, está lá em Romanos 5, né, também, alcança os que se unem a ele pela fé. Então, você está unido com Cristo pela fé, você tem que avaliar se você permanece com Cristo. Na fé evangélica, não é da religião, é a fé evangélica da Bíblia, certo? Dos evangelhos, das boas novas, disso daí. A placa da igreja é questão de país para país. Por exemplo, o meu ministério, ele é a Assembleia de Deus Unidos em Amor, está lá em Cajupiranga, Zona Sul, e o que acontece? Ela é a placa. Mas se eu for para outro país e não puder entrar com o nome Assembleia de Deus Unidos em Amor, vai deixar de ser Assembleia de Deus Unidos em Amor? Não. Eu só vou botar um nome referente, Igreja Pentecostal Unidos em Amor,
Mas não vai deixar de ser, ela vai estar ligada ao Unidos em Amor daqui. Entendeu? Mas se puder entrar, beleza, deixa entrar. A questão de placa, irmão, não é outra coisa a não ser o controle para ter uma organização de nomes. Para que alguém não diga, oh, está com o mesmo nome da minha igreja, não sei o que e tal. Pronto, só isso. É questão de organização. Mas nós somos da igreja com I maiúsculo, espiritual, imaculada, somos templo sozinho, mas quando juntamos com uma brasa já, Deus faz com que Cristo esteja conosco, Deus faz com que Cristo faz com que esteja conosco, uma pessoa, e ele, Cristo, estará no meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Por quê? Igreja. Porque igreja é composta de 2 ou 3 pessoas, nunca uma. Um é templo. Vós sois o templo, vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Então, aqui está em Romanos 5:20, né? Segundo Adão e tudo mais, o perdão dos pecados é conferido por Deus. Marcos 2:7. Alicerça-se sobre a expiação do sangue de Cristo, derramado na cruz. Hebreus 9:22. É dado por meio de Cristo. Lucas 1:69, 77. Jesus doou literalmente sangue ali. Certo? É exibição das multiformes misericórdias de Deus, Efésios 1:7. Isaías 55:7. Consiste em serem apagadas as nossas transgressões, Isaías 44:22. Restaura o pecador diante de Deus, Isaías 44:22. E o começo da salvação, além de ser condição necessária para a mesma, Romanos 4:8. E hoje nós encerramos aqui mais cedo, né, com esta aula maravilhosa, né? Vou fazer durante a semana um vídeo porque tiveram dúvidas, né, sobre o nome de Lúcifer, né? Então, eu já estou dizendo aqui que vai ser bem interessante aqui no grupo. Eu vou falar, vou postar no YouTube. Vocês que querem ajudar esta obra, se inscreva no canal, dê o seu joinha, né? Compartilhe os do YouTube, né, com as pessoas, porque assim você já ajuda a obra, né? Se você não quer ajudar monetariamente, ajude com um joinha, dê o seu gostei, se inscreva no canal Pregadores do Evangelho Genuíno e continue divulgando esse trabalho. Podem compartilhar, tá certo? Eu sempre vou estar presente aqui. Eu estou para terminar esse estudo e começar o de Apocalipse. Então, eu creio que vocês vão gostar muito, né? Porque eu gosto de misturar o de Daniel com o Apocalipse. Eu vou dar em 2 partes. O Apocalipse, eu vou dar baseando-se no livro de Daniel e vou dar só o Apocalipse. Tá bom? Então, eu vou dar, ele é bem interessante. Então, essa vai ser, no decorrer do ano, aí eu vou fazer as contagens das aulas que eu tenho que ver, eu faço bem organizadozinho, das lives que tenho que apresentar, por capítulo. Para não ficar extenso, eu tenho que dividir os vídeos para que vocês vejam com mais tempo, né? Então, amados, quem aqui está gostando da aula, dê o seu gostei, dê o seu joinha. E cheguem aqui, eu estou dando esse daqui a nível teológico, certo? Nível teológico, vocês podem ensinar isso tranquilamente. E pergunte, como a pastora Érica perguntou aqui, ela chegou falando da dúvida, quem escreveu a carta de Hebreus, mesmo sem ser, porque eu dou primeiro a aula completa assim, geral, e depois eu vou especificando em lives sobre os assuntos. Vocês vão ver que eu vou falar sobre pecados em um vídeo só. Agora, vou falar só um pecado. Aí no outro eu falo só um pecado. E assim vai. E vocês vão ver quão terrível é isso daí. Mas eu estou falando a teoria geral, teológica, do pecado, baseado na Bíblia. Certo? Então, amados, nós que estamos aqui, devo dizer que quem está aqui para confessar a Cristo
está afastado de Jesus, volte. Jesus quer você. Você está na qualidade de um filho pródigo e Jesus está voltando e não podemos perder tempo de ficar vagueando pelo mundo. O mundo passa, é a sua cobiça, mas os que permanecem com o Senhor permanecem para sempre. E nós estamos aqui para fazer também um convite a você que não é evangélico, você que está no pecado, na prática, você já chegou à conclusão por esses vídeos, e eu gostaria de convidar você a repetir o que eu vou falar aqui, terminando com sinceridade de falar, você se converterá ao evangelho, né? Então aqui, vamos dizer que seja uma colinha, né? Mas que está na palavra, e que se você confessar a Cristo como o único suficiente Salvador, e crer que Deus o ressuscita dos mortos, serás salvo. Então assim, diga, eu confesso a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Se você falar com sinceridade isso no vídeo, você pode repetir quantas vezes quiser. Se você falar isso com sinceridade, você é salvo, vai começar um processo chamado novo nascimento, certo? Que é pela palavra e pelo Espírito Santo na sua vida. Você vai sentir paz, você vai sentir primeiro os efeitos espirituais, mas seguida vai vir a prosperidade, porque gratidão e paz atraem prosperidade. Amém? Então, a paz do Senhor, amados a todos, e querendo um inbox, eu estando online, pode perguntar, tá bom?